Mas aí, para finalizar, pessoal, eu quero fazer um exegese de um texto. Ai, porque pecado não existe mais. Já viu isso aí? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não existe mais, mas pecado. O pecado era a transgressão da lei. Aí eu costumo dizer, irmão, se o pecado é a transgressão da lei, quando Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, que lei tinha lá? Nem a lei existia ainda, a lei veio milhares de anos depois. Se o pecado não existe depois da cruz, por que é que João diz aqui logo no capítulo 1 de 1 João, versículo 8? Essa carta foi escrita quase 60 anos depois de Cristo. E está sendo escrito, não é para judeu não, é para gentio, para Ásia Menor, para crente convertido da Ásia Menor. Aí João diz assim no verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. João está dizendo, nós temos pecado. Se nós disser que não temos pecado, nós estamos mentindo, estamos enganando a nós mesmos. Depois da cruz, João está dizendo que tem pecado, e que nós não podemos dizer, não tem um pecado. Tem um pecado sim. Agora, ele diz, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso e a palavra dele não está em nós. João está dizendo que pecado, tem pecado, e que nós pecamos sim. Aí vem para o verso 3, vamos lá. A si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Verso 4: todo aquele que pratica o pecado, também, na minha tradução aqui, isso aqui é a revista atualizada. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Não, ô Jardel Fernandes, o pecado é a transgressão da lei. Se não existe, se a lei foi cumprida em Cristo, então não tem mais pecado. Por que o pecado é a transgressão da lei? Porque esse texto está dizendo. Como é que está escrito na tua tradução, Laíto? Pronto, olha a diferença. Vem cá, Laíto, vem cá, rapidinho. Olha a diferença da tradução aqui, Vai lá. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Já na minha Bíblia diz: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos estudar um pouquinho de teologia agora? 2 minutinhos. Teologia pura, exegese. Vamos lá. Ô João, vamos fazer perguntas ao texto. É assim que a gente faz exegese de um texto. Peraí, João está dizendo que o pecado é a transgressão da lei? Peraí, João, mas que lei? Tu não está escrevendo isso aqui 60 anos depois de Cristo? A lei não se cumpriu em Cristo? Que lei tu está falando aqui, João? Quando eu li, eu estava preparando a mensagem, eu li esse texto, e João falando isso aqui, que o pecado é a transgressão da lei, eu falei, não. Aí fiquei lá, que lei? Eu mesmo fazendo pergunta, que lei? Se a lei já tinha se cumprido em Cristo, 60 anos atrás, de João escrever isso aqui, que lei João está falando? Não está escrevendo para judeu, é para gentio. Mesmo que fosse para judeu, ele não podia dizer isso, que o pecado é a transgressão da lei. Eu falei, não, tem que dar um jeito. Aí me lembrei do dicionário grego. Pode ter um dicionário grego, Bíblia Palavra-Chave. Peguei lá o dicionário. O termo, no grego, anomia. Quando João diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Transgride a lei, anomia no grego. Que significa violação da lei. Que significa ilegalidade. Que significa iniquidade. Que significa injustiça. Então, João não falou que quem transgride, quem pratica o pecado está transgredindo a lei. O copista quem colocou isso aqui. Tanto é que na tradução do Laírto, ele não diz que está transgredindo a lei, ele diz que está praticando iniquidade. Você entendeu por que é importante você ter várias traduções da Bíblia? Aí eu pergunto, o cara quando foi fazer a transliteração desse texto, ele tinha, o dicionário grego, ele tinha vários termos para usar. Era anomia, ele podia ter colocado, de fato, transgressão da lei, violação da lei, podia ter colocado ilegalidade, iniquidade. Aí eu te pergunto, em que tempo eu estou escrevendo isso aqui? Que tempo eu estou traduzindo esse texto? Depois de Cristo.
Se eu estou traduzindo esse texto depois de Cristo, eu não posso usar o termo anomia como violação da lei. Por quê? Porque a lei já se cumpriu em Cristo. Então eu tenho que buscar outro significado do termo anomia, que significa ilegalidade, violação, iniquidade, injustiça. Então cabe muito bem aqui, ao invés de colocar quem pratica o pecado também transgride a lei, cabe muito melhor e muito mais apropriado e correto dizer: quem pratica o pecado também pratica a iniquidade. Quem pratica o pecado também pratica a ilegalidade. Quem pratica o pecado também pratica injustiça. Esse é o correto. Aí tu já imaginou João escrevendo: quem pratica o pecado está transgredindo a lei. João ia ressuscitar a lei para o povo lá. Aí o pessoal lá, vixe, nós temos que guardar a lei, ó, porque o João está dizendo que quem pratica o pecado está descumprindo a lei. Então, agora nós temos que praticar a lei. É por isso que eu digo uma coisa para vocês, irmão: ler a Bíblia é diferente de estudar. Qualquer um que fosse ler esse texto na revista atualizada, quem pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, você ia querer virar adventista, guardar o sábado. Mas vamos para outra tradução: quem pratica o pecado pratica iniquidade, porque a iniquidade é pecado. Então essa exegese que eu quero fazer para os sabichões aí, tá? Que o pecado, ele existe sim. João disse que nós temos sim pecado, mas confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa. E quem vive na prática do pecado, ele disse aqui, é porque não é nascido de Deus e vai para o inferno, vai ser condenado. E o pecado não é a transgressão da lei. O pecado é a prática da iniquidade. Qualquer iniquidade que você praticar, você está cometendo um pecado. Claro, como eu disse, o pecado não tem poder de condenar um eleito, porque o eleito não vive na prática dele, não tem prazer nele. Mas quem tem prazer no pecado e vive na prática do pecado, vai ser condenado pelos seus pecados.